Estamos mais uma vez no culto de batalha espiritual, tá certo? Domingo nós estávamos aqui numa batalha espiritual e hoje eu creio que Deus vai continuar o que Ele começou a fazer no último domingo, tá bom? Então, aqui só para nós aqui usarmos como um gancho, né, um gatilho. Então, essa palavra é Mateus 15, né, fala da mulher cananeia. E nós vemos aí a história dessa mulher que ela estava com a sua filha terrivelmente endemoniada. Eu acredito que já fazia tempo que ela estava endemoniada, porém ela habitava, né, na região não da Judeia, mas ela habitava, como está dizendo ali, nas regiões de Tiro e de Sidom. Era uma região um pouco afastada da Judeia, um pouco afastada de Israel, porque eles eram um povo que veio de outros lugares, outras nações, e ali eles se tornaram um povo, né? E esse povo eles não conheciam o Deus de Israel. Então, quando Jesus veio no seu primeiro momento, então ele veio para os da casa de Israel. Primeiramente, ele tinha que agir para aquelas pessoas que estavam em Jerusalém e nas cidades vizinhas. Então, o que aconteceu? Quando ele partiu dali, então ele teve que passar por umas partes das regiões de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, né, o nome já está dizendo cananeia, ela era cananeu, fazia parte dos cananeus, ela não era da comunidade israelita, né? Então, o que aconteceu? Que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia da minha filha que está miseravelmente endemoniada. Então aqui nós já vemos alguém que, apesar de ela fazer parte de um povo que eles não tinham o costume de orar, eles eram acostumados a fazer bruxarias, encantamento, feitiçarias, orações contrárias, mas ela não conhecia uma família, ela não vinha de uma cultura de oração, ela não conhecia o que era uma cultura de culto domiciliar, de culto, culto doméstico. Então ela não conhece a cultura de amanhecer o dia e fazer uma oração, naquela oração da manhã. Qual é o nome daquela oração da manhã que chama? Devocional. Então ela não conhecia essas coisas porque ela não era acostumada a ver isso. Ela era acostumada a ver pessoas sacrificando crianças, sacrificando animais, a pessoas fazendo trabalho de bruxaria com sangue de animal, bruxaria invocando demônios, porque era assim que se faziam o povo na qual ela pertencia. Mas quando ela ficou sabendo que Jesus, o Filho de Deus, estava passando ali nas proximidades, então imediatamente ela se lembrou da sua filha que estava terrivelmente endemoniada. Então ela foi até Jesus, apesar de ela nunca ter visto alguém da sua família ir atrás de Jesus, ela foi, apesar de ela não ter visto ninguém da sua casa, do seu povo buscar a presença de Deus, mas na oportunidade, mesmo assim, ela foi buscar a presença do Senhor, porque ela precisava de um milagre, a filha dela estava endemoniada. Logo nós entendemos que ela já tinha ido atrás de outros recursos. Eu acredito que, como eles eram adoradores de deuses estranhos, eles eram fazedores de feitiçarias, encantamento, eu acredito que já tinham chamado alguma feiticeira, alguma cigana, algum bruxo para tentar expulsar o demônio, né? Porque os próprios bruxos dizem que para expulsar um demônio tem que ser outro demônio, né? Para desfazer uma macumba tem que ser outra macumba, né? Assim que eles falam, né? Então acredito que ela tentou fazer de acordo com a regra do seu povo, né? De fazer macumba com outra macumba, mas claro, não adiantou. Mas ela ficou sabendo que Jesus estava expulsando os demônios em Israel. Ela ficou sabendo que Jesus estava curando. Ela ficou sabendo que quando Jesus expulsava um demônio, o mudo voltava a falar, o surdo voltava a ouvir. Ela sabia que quando Jesus expulsava legiões de demônios de uma pessoa, aquela pessoa que era lunático, ela voltava ao normal. Aquela pessoa que era maluco, que vivia andando acorrentado, nu dentro do cemitério, depois que Jesus expulsava os demônios,
demônios, então eles voltavam ao normal, ele voltava à sanidade, ele voltava ao seu intelecto normal da natureza humana. Então ela, sabendo disso, logo quando ela ouviu que Jesus estava passando pelas proximidades, então ela correu até lá e clamou a Jesus. Eu entendo que ela clamou mesmo sem ninguém ter ensinado ela a clamar. Eu entendo que aqui ela orou mesmo sem ninguém ter ensinado ela a orar, mesmo sem ela ter visto ninguém fazer uma oração a Deus. Ontem ela viu os bruxos fazendo feitiçaria, mas alguém fazendo oração a Deus não era do costume da cultura dela. Mas mesmo assim ela fez, sabe por quê? Porque eu acredito que todo ser humano, independente da sua cultura, da sua nação, do seu povo, dos seus costumes, todos têm um vazio dentro de si, e que somente Deus, somente Jesus pode preencher esse vazio. Apesar de a pessoa fazer parte de uma cultura satanista, de uma cultura que invoca demônios, apesar dela ser criada desde a sua infância dentro desta cultura, mas existe um código genético espiritual dentro do coração de todo ser humano, que ele tem a sede de alguém, ele tem uma necessidade, ele tem um vazio, ele sabe que ele tem uma paternidade. O problema é que muitas vezes o ser humano tem essa sede, mas ele não sabe exatamente por quem é essa sede. Ele tem esse profundo vazio, mas quando ele não conhece ainda, ele não sabe quem exatamente poderá preencher este vazio. Por isso que muitas vezes procura outras alternativas. Por isso que muitas vezes as pessoas procuram as coisas deste mundo, deste universo. Mas a mulher cananeia, ouvindo falar de Jesus, depois de ela tentado várias alternativas, depois de ela ter tentado por vários meios, eu creio, então agora ela fez o que o coração dela mandava fazer. Então agora ela fez aquilo que está dentro do ser humano. Enquanto a filha dela estava manifestando demônios, o coração dela estava manifestando a coisa certa, estava manifestando o desejo de invocar ao Deus correto. Enquanto a filha dela estava em casa manifestando espíritos malignos, então ela estava ali no seu coração ouvindo falar de Jesus. Então ela foi desperta, porque a fé vem do ouvir a palavra e ouvir a palavra de Deus. Então foi despertado a fé em Jesus, a fé em Deus através do seu filho, do Messias, do enviado. Então agora ela despertou agora a vontade, mesmo sem saber orar, ela orou, mesmo sem saber pedir, ela pediu, mesmo sem saber clamar, ela clamou, porque isso faz parte da natureza humana. Querendo ou não, isso faz parte da natureza humana. Querendo ou não, isso faz parte dessa pessoa que tem um coração duro. Querendo ou não, isso faz parte dessa pessoa que não conhece a Deus. Essa pessoa que está resistindo vir para a casa de Deus. Essa pessoa que quando você convida, ela diz não, eu não vou. Mas dentro dela tem um código secreto. E quando esse código secreto for manifestado, ele vai dizer eu quero. Ele vai dizer eu vou. Ele vai dizer quando é, ele vai dizer meu Deus, ele vai dizer Jesus. Faz parte do ser humano. O problema é que muitas vezes o ser humano tem que levar uma topada boa, para ele se lembrar, ai meu Deus. A pessoa leva, diz não acredita em Deus. Basta levar uma topada, ai meu Deus. Por que o ser humano diz ai meu Deus? Mesmo ele diz que não acredita em Deus, porque faz parte da natureza. A boca pode dizer uma coisa, mas a natureza é divina. O que está dentro do homem e da mulher veio do âmago de Deus. Não foi Deus que fez o homem do barro e da água e depois soprou nas narinas e deu vida, fôlego, deu espírito, deu alma. Então essa alma que está dentro de você, no meio de tantos sentimentos que está dentro do ser humano, sentimento factuoso, sentimento de ambição, sentimento de ódio, sentimento de amor, sentimento de paz, no meio de todos esses sentimentos tem algo que veio, que saiu de dentro de Deus. Tem algo. A pessoa pode ser soberba,
A pessoa pode ser ignorante. A pessoa pode ser, como é que diz, uma pessoa muito, vai ser arrogante. Mas se mexer, vai encontrar algo divino. Vem de Deus. Vem de Deus. Aí, por isso que Deus permitiu que a filha da cananeia ficasse possessa de espíritos malignos. Porque o que tinha da divindade tinha que se manifestar na vida dela. E muitas vezes nós damos lugar para manifestar o fôlego de Deus que está dentro de nós quando nós estamos no aperto, quando nós estamos passando pela a necessidade, quando nós estamos desesperados. Então a nossa própria alma, quando ela se encontra em aperto, desespero, encontra numa situação sem saída, então é da natureza da alma humana ela pedir, é da natureza da alma humana ela clamar, é normal da natureza humana pedir socorro. E quando a alma quer pedir socorro, ela vai ao caminho. Sabe porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ai. Por isso que quando nós estamos no aperto, dá mais vontade de orar. Aumenta, né? Quando nós estamos passando por aflições, dá mais vontade de ser crente. Dá uma vontade de ir para a igreja. Quando está tudo bem, eu vou lá para a igreja. Falta culto de domingo. Está tudo bem. Mas quando o negócio está apertado, chega a dar uma saudade da voz daquele pastor pregando, da voz daquela pastora louvando, daquelas línguas estranhas, daquele rebuliço dentro da igreja, daqueles irmãos em união, a igreja dando as mãos em oração, a igreja clamando, Deus falando, Deus revelando, Deus decretando a bênção e a vitória, e a igreja reunida batendo palma, pulando, adorando, exaltando e celebrando o nome do Senhor. Então quando nós estamos em aperto, a alma ela geme. Não é a Bíblia que diz que o Espírito de Deus, quando ele intercede, ele geme com gemidos, né? Ele fala, ele ora, intercede com gemidos inexprimíveis. Assim é a nossa alma humana. A gente não veio dele, a gente não veio do Espírito de Deus, a gente não saímos do sopro de Deus. O sopro significa espírito. Então quando Deus soprou nas nossas narinas, ele colocou o Espírito dele dentro de nós. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele intercede com gemidos inexprimíveis. Ora, se ele intercede com gemidos inexprimíveis, então aquilo que há dentro da gente que vem de Deus, quando está na dificuldade, no desespero, ele vai acabar intercedendo, clamando, pedindo, orando com gemidos inexprimíveis. E ele sabe o caminho certo. A carne não conhece o caminho, nem a verdade e a vida, mas a alma ela sabe. O Espírito que está em nós, ele veio de Deus, por isso que ele sabe quem é o caminho, a verdade e a vida. O homem ignorante, o homem soberbo, o homem arrogante, ele não sabe qual é o caminho, a verdade e a vida, mas aquilo que está dentro da arrogância, aquilo que está no meio escondido ali, está adormecido lá no meio da sua soberba, no meio das suas mentiras. Então aquilo ali, ele conhece bem quem é o caminho, a verdade e a vida. Por isso que a pessoa dá vontade de orar, por isso que a pessoa dá vontade de jejuar, por isso que dá vontade de buscar mais a Deus, por isso que dá vontade de se consertar, se reconciliar, por isso que dá vontade de se reconciliar com os irmãos, dá vontade de abraçar, dá vontade de ajudar. Faz parte da natureza humana. Pastor Renato, mas essa pessoa da minha família é endurecido. Quando eu falo de Deus para ele, ele vira o rosto. Tenha calma. Na hora que Deus permitir que alguém venha apertar o calo dele, aí vai ter algo dentro dele que vai dar vontade de pedir socorro. E aquilo que está dentro dele sabe muito bem quem é que pode dar socorro.
Ele não sabe, mas quem está dentro da natureza, que está adormecida dentro dele, sabe. E essa natureza de Deus que está adormecida, ela é despertada na hora da necessidade. Enquanto a filha dela estava endemoniada, pense aí, endemoniada, então provavelmente ela estava em casa quebrando tudo. Endemoniada, eu fico imaginando como alguém que tem um filho que está nas drogas, né? Quem sabe muito bem e tem filho nas drogas, sabe que é igual um rato, é igual uma raposa. Tudo que vê rouba, tudo que vê come, tudo que vê pega, tudo que bota desaparece. Você não pode deixar nada aqui. É igual a rato. Você não tem paz, ninguém dorme. De madrugada se levanta e sai. Quando ele está fora, no meio da madrugada chega, abre a porta. Então é a mesma coisa de quem vive com a pessoa que é possessa. Está tudo bem, de repente o demônio manifesta. É igual gente que tem epilepsia, tem crise, está tudo bem. Quando menos se espera, vem a crise da epilepsia e fica aquele desespero. Então a filha da cananeia, ela era uma pessoa endemoniada, possessa. Então acredito, estou imaginando que isso acontecia várias vezes, que os bruxos encantadores daquela terra não eram capazes de colocar aquela situação por terra. Mas ela falando com Jesus: Jesus, a minha filha está miseravelmente endemoniada, vem até a minha casa e me socorre. Aí Jesus coloca ela na prova, porque como ele, a primeiro momento, ele veio para a casa de Israel, e ele disse: não, eu vim para a casa de Israel, eu não posso ir lá, você não é da casa de Israel. Então nós vemos aqui logo, ela estava à prova. Será que o que estava clamando nela realmente era da natureza de Deus? Será que realmente ela era uma pessoa de fé? Então ela disse, vamos ler o texto. E eis que uma mulher cananeia, versículo 23, mas ele não lhe respondeu palavra. Então ela clamou e primeiramente Jesus não respondeu ao seu clamor. Então ela continuou clamando, ela passou pelo teste número 1. E os seus discípulos chegando a ele rogaram dizendo: despede-a, a que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela está passando pela provação agora número 2. Primeiramente ela passou pela prova do silêncio. Ela estava cheia de fé. Ela tinha certeza que quando ela clamasse, chamasse por ele, ele ia responder imediatamente. Mas ela clamou e não houve sinal. Não houve resposta nenhuma. Então ela clamou de novo. E o que foi que Jesus diz? Eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela disse: então chegou ela e adorou dizendo: Senhor, socorre. No meio da prova não teve resposta. E a segunda prova foi pior, teve resposta. Mas ele disse: não, eu não vim para a sua casa neste momento, eu vim somente para a casa de Israel. Então no momento que ela poderia até blasfemar, foi que ela disse: Senhor, ela adorou e disse: socorre-me. Ele porém respondendo, então agora ela vai para a prova número 3. Ele porém respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitar para os cachorrinhos. Agora foi o mais cruel, né? Foi aquela prova assim. Agora ele botou, foi para espalhar mesmo, né? E, né, tem gente que diz: rapaz, quer dizer que ela foi chamada de cachorrinha, né? Parece, né? Parece. Então, mas foi o teste número 3, né? Jesus queria ver até onde ia a fé dela, né? Então Jesus estava provando para saber se o que estava dentro dela, o que estava fazendo era clamar, se realmente tinha uma estrutura verdadeira, se ela realmente tinha um alicerce, se realmente ela era resistente à ventania, resistente à tempestade. Então ela estava sendo provada, ela estava precisando de um milagre, mas antes de operar milagre, Deus vai observar se a tua estrutura tem um bom alicerce, se a tua casa foi construída sobre um bom alicerce ou se foi construída sobre uma areia. Aí Jesus sopra os ventos e testa a casa não caiu. Então agora Jesus envia uma tempestade, e mesmo depois da tempestade a casa permaneceu de pé, orando, adorando, e o mais interessante, adorando ao Senhor e pedindo: Jesus, socorre-me.
E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Eu acho que nessa hora até Jesus, não é possível. Eu estou fazendo de tudo para derrubar, ver se essa casa cai, ela não cai. Não é possível. Ela tinha tanta fé que ela acreditava que até as migalhas ia dar livramento a ela. Ela tinha tanta fé que ela acreditava que ela não precisava, se vinha do Jesus, não precisava de muito não. A migalha era mais do que suficiente para operar o milagre que ela precisava. Então agora nesse momento, eu acho que Jesus pensou: já enviei um vento forte, a casa não caiu. Já enviei uma tempestade, a casa não caiu. Já enviei tsunami, a casa não caiu. Não tem como essa casa cair. Aí pode vir provação, aí pode vir tentação, aí pode vir prato feito do inimigo, aí pode vir oferenda do diabo. Essa casa vai permanecer forte na presença de Deus. Ela estava aprovada. Então Jesus disse-lhe: mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã, ficou curada. Estava mais do que provado que o que estava dentro dela realmente foi do âmago de Deus. Estava mais do que provada que aquele clamor ali não era falso. Ela estava mais do que provada que ela não estava ali naquele culto só em busca da bênção, para ir embora e não voltar mais, não. Estava mais do que provada que mesmo que Deus operasse um milagre naquele dia, ela ia continuar adorando, né? Ela estava mais do que aprovada no meio das provações. E quando isso acontece, imediatamente acontece um milagre. O milagre ele acontece de forma natural. Não é mais a pessoa que vai atrás da bênção, mas a bênção que te alcança. Você não vai mais precisar estar se humilhando de porta em porta. Agora Deus vai lhe dar chaves que vai lhe dar um acesso ao universo de portas abertas. Você não vai mais ficar mendigando bênção, mas agora você vai entrar no universo de bênção. Eu acredito que depois deste dia aqui, ela não ficou mais mendigando, não precisou mais. Eu acredito que nesse dia aqui, ela se humilhou até o chão. Mas depois desse dia aqui, todas as portas estavam abertas. Quando Jesus disse: mulher, grande é a tua fé, seja feito contigo como tu deseja, né? Então quando ele diz como tu deseja, então a partir deste momento todos os desejos do seu coração iam ser realizados. Eu acredito que, como todo ser humano, ela não tinha apenas um desejo no seu coração. O desejo do seu coração de maior emergência era que sua filha fosse liberta. Mas eu creio que por trás desses, desejos do coração secundários, ela tinha muitos desejos do seu coração. Ela tinha muitos sonhos a ser realizados. Ela tinha muitos projetos na qual Deus poderia realizar na vida dela. E quando ela passou por toda aquela aprovação e foi aprovada, então Jesus disse: mulher, contigo seja feita o desejo do teu coração. Aí pense comigo, depois que a igreja primitiva começou, depois de Jesus ter ascendido ao céu, então agora a igreja primitiva contava, além dos apóstolos, dos 12 apóstolos, mais o apóstolo Matias, que ficou no lugar de Judas. Também a igreja tinha acabado de ganhar para Jesus um homem chamado Saulo de Tarso, que agora, depois da sua conversão, agora se chamava
Paulo, o apóstolo Paulo, o servo do Deus vivo. E agora Paulo entendeu por revelação que o chamado dele era pregar a palavra para os gentios, né? Pedro, Tiago e João continuou pregando na Judeia, continuou pregando em Israel, mas Paulo, recém-convertido, ele caiu de um cavalo. Ele era ímpio, ele era matador de crente, mas ele caiu no cavalo num dia, depois que Jesus falou com ele. Passou 3 dias cego, e depois de 3 dias cego, Deus abriu a visão e ele começou a pregar a palavra de Deus. Depois de 3 dias convertido, ele começou a pregar a palavra com poder, começou a pregar a palavra com unção, começou a ressuscitar os mortos, levantar os paralíticos. Agora é válido lembrar que se Paulo foi chamado para pregar para os gentios, lá na terra de Tiro e de Sidom, no momento que Jesus passou, aquela terra não era digna, porque era somente Israel. Mas agora Deus abriu as portas do céu também para os gentios. Gentios, para quem não sabe, são os não judeus, não israelitas, ou seja, a Cananeia agora fazia parte do povo de Deus. Agora Paulo poderia entrar na região da Cananeia. Agora Paulo poderia entrar na região de Tiro e de Sidom. Eu fico imaginando, enquanto lá era um povo adorador de Deus Baal, tinha uma mulher cananeia que tinha recebido uma bênção de Jesus, tinha uma missionária lá dentro. Eu tenho certeza que agora, quando chegou, depois que Jesus terminou os 3 anos de ministério, que agora as portas do céu estavam abertas para os não judeus. Então, quando Paulo se deparou lá na região dos cananeus, lá no povoado da Cananeia, quando ele entrou para pregar a palavra de Deus, eita, já tem uma igreja aqui, ó. A igreja, o nome da igreja é a Mulher Cananeia. É forte. E acredito que Paulo, estou conjecturando, eu acredito nisso, que Paulo ficou impressionado. Eu fico pensando que crente, quando se senta para conversar com outro crente, passa a tarde todinha, passa a noite, amanhece o dia. Eu fico pensando Paulo, Paulo andava no meio do gentio, não judeu, ninguém entendia nada. Então, quando Paulo foi para Cananeia, que é pior do que o outro lado, então ele foi surpreendido com uma cristã. Aí eu fico pensando agora Paulo sentando no batente daquela igreja, naquela igreja recém-formada, as cananeias de fogo. Eu acho que devia ser assim, né? As cananeias fogo puro, devia ser no mínimo isso aí, o nome da congregação que tinha abrido. Eu fico imaginando Paulo agora sentado conversando. Como é que foi a tua conversão? E ela começou a contar: minha filha estava endemoniada, eu não era crente, eu era adoradora de Baal, mas Deus me botou numa prova tão grande. Não é assim que crente está conversando, não é assim que crente começa a conta quando é que ele era do mundo e passou a ser crente. Aí minha filha estava endemoniada, minha filha quebrava tudo dentro de casa, e eu ouvi falar de Jesus, vieram falar de Jesus, e eu fui atrás de Jesus. Jesus me pôs na prova, mas mesmo assim me chamou até de cachorrinho, mas mesmo assim eu fiquei na presença, mesmo assim eu fiquei adorando, mesmo assim eu fiquei na posição. Jesus disse que eu não era digno da bênção naquele momento, mas mesmo assim eu fiquei pedindo, eu fiquei clamando, eu fiquei na brecha, e a bênção chegou. E depois daquele dia, as portas se abriram na minha vida. Dá glória, bate palma para Jesus. Quem é que está empolgado para fazer que nem a Cananeia? O segredo dela foi o quê? Foi clamar mesmo que as circunstâncias estivessem ao contrário. Foi clamar mesmo que todos dissessem que não. Os discípulos meus diziam: Jesus, manda essa mulher que vem atrás de ti ela embora. Mesmo assim, quando todos estavam dizendo não, ela continuou clamando. Então agora nós temos aí, sei lá, uns 10 minutos para fazer que nem a Cananeia.
Não sei, talvez alguém aqui, uma ou duas pessoas, tenha um problema para Deus resolver. Tem uma causa nas mãos de Deus. Assim como ela tinha essa causa, ela tinha esse problema dentro da sua casa, e ela conseguiu a graça naquele dia. Eu acredito que pode ser que tenha aqui umas duas pessoas que também tem algum problema para resolver. O resto não, o resto está tudo ok, está cheio de dinheiro na conta, está todo mundo saudável, todo mundo em casa é cristão, ninguém briga, todo mundo se dá de bem, não é isso? Então vamos clamar. Se tem alguma canané aqui, vamos clamar, pessoal. O som de Deus está forte. Deus é fiel. Deus é fiel. Vai clamando. Começa a clamar. Vamos fazer que nem o salmista no Salmo 121. Levantarei os meus olhos para os montes, porque da onde vem o meu socorro. Vamos fazer também o que está escrito no Salmo 100, se eu não me engano, o Salmo 123. A ti que habita nos céus, eu levanto os meus olhos, assim como os olhos da serva estão atentos para a mão da sua senhora, os olhos do servo estão atentos para as mãos do seu Senhor. Nós estamos atentos para ti, até que tenha piedade de nós, pois nós estamos cansados da zombaria daqueles que andam à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Aí, quem é que está com esse salmo? Você também pode estar naquele Salmo 130. Das profundezas até clamo a ti, Senhor. Pode ser que tenha alguém no Salmo 129. Desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Quem sabe tem alguém aqui no Salmo 115, onde todos estão perguntando: aonde está o teu Deus? Eu não sei em qual salmo tu está, eu não sei, mas eu quero que nós venhamos para o Salmo 126, onde diz assim: estamos como os que sonham. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos. Que todo mundo venha para este salmo. Você venha sair dos 130, das profundezas. Que você venha sair das profundezas e venha ficar como os que sonham. Muitas vezes me angustiaram, o Salmo 130, que alguém venha sair dessa angústia e venha agora colher os seus molhos. Hoje é noite de libertação. Antes de chegar na igreja, eu pedi a Deus: Deus, se tiver algum espírito oculto que esteja acorrentando, esteja fazendo algum mal na vida das pessoas, que esse espírito ele manifeste e haja libertação, cura e vitória. Se tiver algo em oculto que esteja atrapalhando a vida de alguém, que venha manifestar e venha ser paralisada toda a obra do mal. E venha ser repreendida toda a obra dos espíritos malignos, da enfermidade, da bruxaria, da feitiçaria. Estamos aqui como uma mulher cananeia.
Ela clamava não por outra coisa, mas ela estava clamando por uma libertação. E nós estamos como ela, clamando por libertação. Terça-feira é dia de libertação e cura. Imaginando aquela igreja, a fachada, aquele letreiro luminoso de LED, as cananeias de fogo. Aí daí que surgiu canela de fogo, né? O Espírito Santo é criativo, eu não sabia nem o que eu ia falar. O Espírito Santo fala isso, tu sabe? Miquel, tu pensa que eu preparei isso aí? Eu não sabia nem o que ia dizer, eu estava no estreito hoje aqui. É Deus. Quando tu estiver lá, Deus também vai colocar a palavra na tua boca. Tem dia que tu vai chegar todo se tremendo, igual um bambu. Pensa que não vai sair nada. Mas quando se tem chamado, sai. Quando se tem chamado, Deus responsabiliza. Quando se tem chamado, Deus não deixa a porta da mensagem fechada. Você pode chegar lá cru, você pode chegar lá só o endereço, mas Deus se responsabiliza, porque a obra não é tua, a obra é dele. Eita glória, eu creio. Eu peço ao Espírito Santo que crie uma atmosfera de libertação neste lugar. Está sendo criada uma atmosfera de libertação agora. Aonde tiver um demônio, ele vai dar um grito, mas vai ser de derrota. Aonde tiver um espírito maligno, ele vai cair por terra hoje. Aonde tiver um mal em oculto, vai se manifestar, porque Deus quer paralisar a obra maligna contra a vida de alguém. Em nome de Jesus. Onde tiver um espírito mal escondido, no poder que há no sangue de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, o conhecido Nazareno, aonde tu tiver, mostra tuas caras, manifesta. Espírito que está oprimindo esta vida, espírito que está atrasando esta pessoa, espírito que está trazendo contenda neste lar, em nome de Jesus, eu te peço que sai para fora agora e abandona agora esta casa, abandona agora esta vida. Onde tiver um espírito causando enfermidade, causando dor nos corpos, causando excesso de sonolência, excesso de fadiga, onde tiver um espírito maligno causando esgotamento físico, quer dizer, a palavra mais correta que Deus está me mostrando, onde tiver um espírito maligno causando desânimo, seja aniquilado agora, seja destruído agora. Desânimo, tristeza por algo, tristeza específica por algo específico. Pode até se alegrar com outras coisas, mas em relação a alguma coisa específica vem uma tristeza. Pode até ficar normal, mas quando se lembra de algo especificamente falando, no mesmo momento vem uma tristeza. É um espírito opressor. Em nome de Jesus, que esse espírito opressor ele venha sair desta vida agora. Agora.
que neste momento o espírito opressor que está causando desânimo, tristeza por coisa específica, venha a ser repreendido agora, neste momento. Eu dou uma ordem, pelo sangue de Jesus eu dou uma ordem: sai agora desta vida, sai agora desta pessoa, em nome de, sai agora desses caminhos, sai agora deste trabalho, sai agora desta casa. Agora, eu conto 2, em nome de Jesus, 2,5, em nome de Jesus, 3. Estamos numa batalha. A mulher cananeia também teve que passar por uma batalha. A menina não foi liberta assim de uma hora para outra. Ela teve que passar por um processo. E nós estamos agora passando por um processo de oração. Mas o mal, se nós perseverarmos, ele vai cair por terra. A seta lançada, a palavra de maldição para tu não vencer mais, a seta que lançaram para tu não prosperar mais, a seta que lançaram para tu não ganhar mais dinheiro, a seta que lançaram para tu não conseguir mais trabalhar, para tu sair como uma derrotada, em nome de Jesus. Seta maligna, eu dou uma ordem: apaga agora. Excesso de cansaço, excesso de fadiga, desânimo, vontade de desistir, vontade de não ir mais, vontade de não trabalhar, tá difícil ganhar dinheiro, aí caindo por terra. O caldo está engrossando. O caldo está engrossando. Vamos deixar ele engrossar até a carne ficar bem cozidinha, já se desmanchando. Vamos deixar ele engrossar até a batata derreter. Quero ver se esse demônio sai hoje. Sentiu, não foi? A Zilene tá do manto agora, bate. Tudo bem? Deixa o caldo engrossar mais. Em nome de Jesus, nós continuamos agora em batalha espiritual. Em batalha espiritual. Em batalha espiritual. Tem gente que levou seta. Tem gente que deu brecha. Aí a seta acabou pegando. Aí a palavra de maldição acabou pegando. Mas Deus é um Deus de misericórdia. Ele teve misericórdia da cananeia que nem era israelita, não vai ter misericórdia de tu. Vai ser mediante a tua fé, a tua perseverança. Esse mal vai sair da tua vida hoje como se arranca um toco. Esse mal vai ser arrancado como se arranca um toco. Senhor Deus, aumenta a tua presença. 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 Vai mentalizando o teu lar agora. Aumenta a tua presença. Mentaliza a tua casa. Aumenta a tua presença. Porque o espírito da morte está rodeando. Ele persevera e fica rodeando. Deus, aumenta a tua presença. Aumenta a tua presença. O espírito da morte quer derramar sangue.
Deus, aumenta a tua presença. 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 A unção, Deus, que vem continuar descendo como óleo sobre a cabeça de Arão, que desce sobre a barba e a orla das suas vestes, como um orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Todo mal agora cai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo mal seja repreendido da tua vida agora. Como se arranca um toco, o mal seja arrancado agora. 1, 2, 3. Aleluia. Vai, Senhor Deus. Aumenta a tua presença. A presença, Senhor, da unção. Ah, Senhor Deus, quem é como o Senhor, que habita nas alturas e se inclina para ver o que está no céu e na terra. Oh, Shodagasu Biandarabasu Vanagasu Abaya Nagada Labra Nagasu Oh, Yayasu Manayasu Rianda Labria. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Lolobada Labra Nagasu Rianda Labra Dagasu da Labasúvia. Opressão é o teu nome. Labrasu Vanaya Kamanagasu. O espírito que te oprime, em nome de Jesus. Há um espírito opressor que traz angústia no coração, que traz uma sensação de aperto no peito. Em nome de Jesus, é um espírito opressor que tem te rodeado. Em nome de Jesus, ser neutralizado agora. Ela está vomitando, tem que pegar um balde lá dentro. Ó, Deus desfazendo o mal. Em nome de Jesus, todo o mal, põe para fora agora. Põe para fora agora. A angústia, a depressão, a opressão, a enfermidade. Em nome de Jesus, sai para fora agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A unção de Deus está aqui como o Salmo 133. É como um orvalho que desce. É como um óleo que desce sobre a cabeça de Arão. Desce pela sua barba, pela orla das suas vestes. É como o orvalho que desce sobre os montes de Sião, porque o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Em nome de Jesus, todo mal, toda perturbação seja arrancada agora, arrancada agora. Toda perturbação, todo mal, toda angústia, seja arrancada agora, no nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todo excesso de preocupação, seja arrancada agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todo mal, todo espírito de perseguição, seja arrancado agora do nosso filho, no nome do Senhor Jesus, agora. Agora, agora, opressão, perturbação, excesso de preocupação, em nome de Jesus. Deus está trabalhando, Deus está derrubando um gigante aqui. Deus está derrubando um gigante. Não crê? Gigante. Eu vejo um gigante. Olha como é que a palavra sua não são gigante.
O gigante, a palavra gigante faz a gente lembrar de alguém ou algo que é mais forte do que nós. Por isso que a gente chama de gigante. É algo que a gente não pode. Só Deus. Entrega nas mãos de Deus. É mais forte. A gente não pode, mas Deus pode. Eu te vejo passando uma situação diante de um gigante. É mais forte. Deus pode resolver. Deus pode acalmar a tempestade. Deus pode dar o livramento. Essas são as palavras do alto que desce sobre a tua vida. Agora, toma posse. Se tu é crente mesmo de verdade, toma posse dessa palavra, que ela vai prosperar. E enquanto eu estou dizendo isso, eu vejo um gigante sendo dissipado da tua frente. Ele está se desfazendo. Sabe aquele filme do Homem Invisível, que ele aparece e de repente ele desaparece? Eu vi desse jeito assim, ó. Ele se desfazia assim na tua frente, ó. Ele foi desfazendo, ele foi ficando transparente até desaparecer. Jesus, nós aprendemos toda a obra de bruxaria, toda a obra de feitiçaria. Nós aprendemos e no nome de Jesus nós paralisamos todas as obras das trevas contra o povo de Deus, contra Deus, as pessoas, contra a igreja. Senhor Deus, nós paralisamos a ação do diabo, toda a ação do mal. No nome do Senhor Jesus, seja repreendido, desmanchado, seja desfeito, em nome do Senhor Jesus. Paralisa, Senhor Deus, as obras das trevas, Deus, contra esta vida. As tuas mãos, Deus, venha sobre ela, Senhor Deus, e tira, Senhor Deus, a depressão, tira o sentimento da angústia, Senhor Deus, e traz cura, Senhor Deus, traz ânimo, traz vida, traz alegria, traz libertação, Senhor Deus, como óleo que desce sobre Sião, Senhor Deus, venha descer sobre ela uma graça, Senhor Deus, e venha ser arrancado agora, Senhor Deus, todos os espíritos que confundem a mente, os pensamentos dela, todos os espíritos, Senhor Deus, em nome de Jesus, que estão, Senhor Deus, atrapalhando a sua vida, no nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Sabe o que é que o inimigo faz com ela? Enquanto eu estou orando para ela, que Deus está me mostrando, eu vi como se tivesse assim na minha frente aqui, ó, do lado dela aqui, ó, tivesse vários espíritos. Aí eu vi vários espíritos diferentes aqui diante dela. O que é que acontece? Né? Cada espírito tem uma maneira de pensar, faz ela pensar de uma maneira diferente. Tem hora que ela pensa uma coisa, tem hora que ela fala outra, tem hora que ela acha que é sim, tem hora que ela acha que é não, tem hora que ela está bem, tem hora que ela está mal, tem hora que ela está calma, tem hora que ela está agitada. Sabe o que é? São os espíritos. Eu vi vários assim, parecia é como se tivesse alguém abrindo cartas de baralho, que abre assim, um pouquinho assim, aí assim, um leque de cartas de baralho, abriu-se um leque, eu vi vários espíritos aqui, ó, diante dela aqui. Em nome de Jesus, nós oramos para que haja uma libertação. Meu Deus, que nesse processo de libertação que ela está passando, o Senhor venha dar a vitória. Nós vamos ver ela sã, nós venhamos ver ela curada. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Jesus, vai cacetar, em nome de Jesus, todo mal seja repreendido.
bater palma para Jesus? Pode sentar, pessoal.